Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para trazer uma breve mensagem do coração de Deus para o coração dos irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam embaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. E chamou Deus ao firmamento de céu. E houve tarde e manhã, e foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca de terra, e o ajuntamento de águas mares, e viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a espécie de árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, e foi o terceiro dia. Somente até aí, meus irmãos. Eu não quis ler o trecho todo, porque a minha meta é condensar a palavra em no máximo 10, 12 minutos. Amém? Por que eu estou trazendo esse texto aqui, meus irmãos? Porque eu queria trazer à nossa memória Deus. Quem é Deus? O Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra e tudo quanto nela há. A gente fica olhando a magnitude do céu e vê a grandiosidade do Deus vivo, do Deus poderoso. A gente fica imaginando os telescópios do mundo inteiro não conseguem dimensionar na medida exata da dimensão desse firmamento. Eles têm suposições, eles têm cálculos, mas que não são cálculos corretos, cálculos exatos, porque Deus é Deus. Nós vemos aqui no texto que a gente leu que Deus separou a terra e a água. Nós olhamos, irmãos, para o mar e vemos a grandiosidade que é o mar, aquela coisa imensa, os peixes do mar, os seres vivos do mar. Tudo isso nos faz ficar extasiados com a grandeza desse Deus. Deus fez as plantas, Deus fez as árvores, Deus colocou nas árvores o fruto que alimenta os animais, que foi Deus que fez, e que alimenta o homem. Cada semente, cada fruta, com a sua quantidade de calorias, de vitaminas, de nutrientes para os homens e para os animais. Irmão, eu vi esses dias um estudo que mostra que as árvores que têm flores com espectro masculino ficam a favor do vento das outras árvores que têm espectro feminino. Para quê? Para que o vento soprado nessa direção leve o pólen para polinizar e fertilizar essa outra árvore. E quando isso não é bastante, Deus fez, sabe o que, meus irmãos? Deus criou as abelhinhas, os insetinhos que vêm
pega o pólen dessa flor e leva para aquela outra flor. Veja a grandiosidade do poder de Deus, do projeto de Deus. As flores, que coisa mais linda as flores. A gente fica imaginando o organismo do ser humano, que coisa fantástica. Cada órgão funciona com uma finalidade e com uma precisão tão grande que um depende do outro e um funciona conforme o outro. Deus fez o coração para levar o sangue oxigenando todo esse organismo. Irmãos, nós temos a ideia, o cérebro humano é capaz de processar milhões de dados numa fração de segundo. Para você ter uma ideia, quando nós pegamos uma fotografia ela tem milhões de pixels condensados ali para formar aquela imagem. O nosso cérebro, através da nossa visão, enxerga aquilo e processa tudo de uma maneira exata. É uma coisa fantástica. É uma coisa grandiosa. E Deus fez as estrelas, a lua, o sol. Que coisa mais linda, irmãos. Nós não somos capazes de mensurar tudo isso aí. Quando a gente olha de noite para o céu e vê o céu estrelado, a gente vê aquela coisa linda, a grandiosidade e o poder desse Deus. Desse Deus não, do Deus. Porque quando a gente fala desse, a gente imagina que possa haver outros deuses, e não existe. Só existe um Deus. O Deus que criou todo o céu e a terra e tudo quanto nela há. Amém? Então, Deus é grande e poderoso. Deus, no seu poder, Ele é infinito. No seu poder, Ele é infinito. Em questão de tempo, Ele é eterno. E na sua essência, Ele é amor. Ele me amou primeiro, Ele amou você primeiro. Ele nos ama. Deus é grandioso demais. Nós não somos capazes de dimensionar. Mas, irmãos, os irmãos devem estar se perguntando, irmão, por que você deve estar falando isso, trazendo isso à memória? Porque eu queria lhe mostrar, irmãos, eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Segunda pergunta, quem é teu problema diante desse Deus? Olha, o meu problema e o teu problema diante desse Deus não é nada. Deus pode solucionar o meu e o teu problema, porque Ele é amor, porque Ele sabe o que nós estamos passando e o que nós estamos sentindo, porque se Ele tem poder para fazer como fez o céu, a terra, os mares, os peixes, os animais, o homem, toda a sorte de plantas que existe na face da terra, todas as coisas no universo funcionando perfeitamente, sincronizadas entre si, Ele pode resolver o meu problema e o teu problema. Sabe de quem é esse Deus que eu estou falando, meus irmãos? Esse Deus que eu estou lhe falando, Ele fez o mar se abrir e o povo dele passar pés enxutos. Deus protegeu o povo no deserto, colocou uma nuvem no céu para proteger do sol quente no deserto e colocou uma coluna de fogo para aquecer aquele povo no deserto. Deus derrubou os muros de Jericó apenas ordenando o povo rodear, marchando em volta daquele muro. Deus fez 300 homens vencer numa batalha comandada por Gideão, uma batalha com um exército enorme. 300 homens. 300 guerreiros de Gideão. Deus fez Davi vencer Golias. Davi, pela sua compostura física, ele jamais teria condição de vencer Golias. Golias era um homem preparado de guerra. Mas Davi venceu, não pelos méritos dele, porque Deus é poderoso e fez Davi vencer aquele gigante. Ele pode fazer você vencer o teu gigante também. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus fez Sadraque, Mesaque e Abednego se livrar do fogo na fornalha. Deus restituiu em dobro
Tudo que o diabo tirou de Jó. Deus enviou seu filho ao mundo para morrer por mim e por você. E nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas pela sua grandiosidade em amor, ele enviou seu filho para que pagasse pelos meus e pelos seus pecados. Jesus fez milagres, curou cego, curou coxo, curou paralítico, alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, curou leprosos, morreu em meu e no seu lugar, mas no terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu, e vai voltar para buscar a mim e a você. É desse Deus que eu quero falar com você. É desse Deus que eu quero mostrar para você que o teu problema e o meu problema não é nada diante desse Deus. Por isso entrega teu problema ao Senhor. Entrega teu problema ao Senhor, porque Ele pode fazer as coisas mudarem. Por isso eu quero te dar 2 sugestões. Nessa manhã eu quero te dar 2 sugestões. A primeira está lá em Jeremias 33:3. O que é que diz Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes que não sabes. Isso é Deus falando para você, para mim e para você. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes que não sabes. Esse Deus que pode fazer coisas grandes que nós não somos capazes de imaginar. E outra sugestão está lá em Salmo 37, do 4 ao 5, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não é uma parte não, Ele fará tudo. Amém, meus irmãos? Era essa mensagem de bênção que eu queria trazer para a tua vida nessa manhã. Amém? Reflita nisso, no poder desse grande Deus. Amém? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua família. Que você tenha, juntamente com sua família, um final de semana abençoado. Amém? A paz do Senhor.